Olá, eu sou Anne Vargas, eu sou psicanalista e estou aqui para conversar com você sobre a questão financeira, sobre o dinheiro atravessado pela dinâmica inconsciente. Então já aproveita e me segue. Se você é daquelas pessoas que trabalha muito, mas não consegue prosperar, ou se você é daquelas pessoas que consegue ganhar dinheiro, consegue prosperar, mas perde tudo, talvez esse vídeo possa ajudar você. Como se trata de uma dinâmica inconsciente, é importante a gente entender algumas coisas. Uma delas é a seguinte: todos nós queremos crescer, todos nós queremos prosperar, todos nós queremos ter o nosso dinheiro, ter a nossa vida, ter a qualidade de vida, né? Poder ter a casa, o carro, né, poder proporcionar as próprias necessidades, a gente quer poder ter o lazer, poder se sentir bem, sem precisar chegar a um quadro de exaustão de tanto trabalhar. Então, por que será que em alguns momentos isso não dá certo? A questão financeira é uma questão complexa. Isso significa que ela não tem uma única causa. Às vezes, mesmo algumas pessoas tendo vindo de famílias prósperas, né, mesmo tendo crescido em ambientes onde aprenderam muito, né, sobre o prosperar, sobre produzir, sobre ter o próprio dinheiro, mesmo assim, algumas pessoas não conseguem prosperar. Então, isso denuncia uma dinâmica inconsciente acontecendo, né? Esse lugar onde eu quero uma coisa, mas eu não consigo sustentar ou eu perco aquilo que eu conquistei. Uma das coisas sobre as quais a gente precisa falar é sobre a diferenciação de self. A diferenciação de self familiar, ela funciona assim: a gente cresce na nossa família, a gente aprende, né, o que é ser gente com os nossos familiares, né, nosso pai, nossa mãe, os nossos cuidadores, né? E a gente aprende nesse ambiente sobre quem a gente é e sobre quem a gente é nesse mundo, quem a gente é para essa família. Quando a gente começa a ingressar no mundo adulto, a gente começa a fazer um processo de diferenciação. A gente começa a se diferenciar dessa família. E esse é um processo que para algumas pessoas pode ser bastante desafiador. Eu vou citar um exemplo. Se você é a primeira pessoa da família a concluir uma graduação, por exemplo, né? Talvez né, na tua família não tenha ninguém, nenhum pai, nenhuma mãe, tio, tia, vovó, que tenha conseguido concluir uma graduação. Pode ser que você tenha dificuldade de trabalhar na área, ou pode ser que você ganhe dinheiro e perca tudo, porque isso te coloca num lugar muito diferente e muito estranho em relação ao ambiente familiar. Para algumas pessoas, se diferenciar da família pode ser muito estimulante, né? Às vezes a família incentiva, às vezes a família estimula, vai, faz o teu caminho, cresce, né? Eu quero te ver bem, quero te ver crescer, quero te ver prosperar, quero ver te ver feliz, te ver feliz com a tua própria família. E para outras pessoas, isso pode ser uma experiência muito aterrorizante, pode ser muito assustadora. Mas isso se trata de um medo inconsciente. Muitas vezes as pessoas não percebem que elas estão sendo dominadas por esse tipo de medo. Justamente porque é uma questão inconsciente, e o inconsciente é aquele lugar que a gente não sabe da gente mesmo. Outra coisa que pode nos deixar muito assustados é o próprio campo de experiências. A partir do momento que eu me lanço no mundo e que eu vou para um campo de experiências que os meus ancestrais, meus pais, não conhecem, talvez eles não tenham mais condições de me orientar. Então eu vou estar completamente sozinha no mundo. E se tem coisa que nos deixa com medo, é nos afastar dessa família, nos afastar do seio da tribo. Isso é um medo muito ancestral, porque lá no tempo das cavernas, quando a gente se afastava da tribo, a gente podia morrer, né? No tempo do homem primitivo, isso era um risco e era um risco real, né? A gente se colocava em risco. Então, embora a gente tenha progredido muito assim em termos civilizatórios, em termos culturais, o medo é ainda uma emoção muito primitiva. Então, estar sozinho no mundo pode associar esse medo de estar longe da tribo, né? Então, a gente fica sozinho ali e num campo de experiências que é desconhecido, né? Então, algumas experiências podem ativar esse tipo de medo. Talvez você seja a primeira pessoa da família a ganhar dinheiro, e isso te coloca num lugar muito diferente,
num campo de experiências, de discurso, de relações de amizade, né, de relação afetiva mesmo, bem diferente da família de origem. E às vezes a família não te reconhece mais. Os assuntos às vezes mudam, às vezes você perde afinidade com a família. Algumas pessoas têm medo de se colocar nesse lugar, medo do julgamento, medo da rejeição, medo do abandono. Então, entendam que tudo isso pode estar no inconsciente. E aí, conscientemente, a gente diz: mas eu não tenho medo da rejeição, mas eu não tenho medo do julgamento, eu não tô nem aí pro outro, né? Porque o outro diz, o outro nem sabe da minha vida. Mas quando a gente vai adentrar uma análise, muitas vezes a gente se depara com esse medo. Medo da rejeição, medo de não fazer parte. Se eu não faço mais parte desse lugar, eu faço parte de quê? Se tem coisa que nos deixa, que a gente deseja muito, a gente deseja o tempo inteiro se encaixar. A gente deseja o tempo inteiro fazer parte de alguma coisa. E quando a gente se diferencia e vai por um outro caminho, a gente não necessariamente vai se encaixar. Então, isso pode estar realizando, fazendo um bloqueio no âmbito inconsciente. E eu vou tentar explicar de uma maneira que possa ajudar vocês a entender. A gente tem o inconsciente, e entre a gente tem a soleira da porta. Então, eu estou falando aqui. Talvez você esteja acessando algumas questões inconscientes, mas aquilo que você está acessando é o que está na soleira da porta. O que está na soleira da porta é aquilo que só precisa de um gatilho, é um conteúdo que veio do inconsciente. Ele pode vir para a consciência, eu posso me dar conta dele, mas se eu não me der conta dele, ele volta para o inconsciente sem eu ter percebido. Eu posso acessar isso, às vezes, o que tá na soleira da porta, eu posso acessar ouvindo, assistindo esse próprio vídeo. Eu posso acessar lendo um livro, eu posso acessar assistindo uma série, conversando com alguém. Alguém disse uma coisa que não tinha nada a ver, mas eu associei e eu descobri alguma coisa sobre mim mesma, sobre o meu próprio processo. Então, essas coisas que estão na soleira da porta, elas estão mais acessíveis, né? Mas aquilo que está no inconsciente, eu preciso que o outro me aponte, eu preciso que o outro me diga: tu percebeu isso? Percebeu tal coisa? E muito disso a gente trabalha, então, numa análise, né? Então, é muito importante a gente entender que quando a gente está num campo de dificuldade financeira ou de desorganização financeira, a gente está adentrando um campo onde não existe uma única causa. Existem múltiplas causas. Existe um emaranhado, né, de construções, de ideias, de muitas coisas aprendidas na infância, muitas coisas às vezes a gente introjeta, que a gente aprendeu no campo familiar, mas nem sempre foi dito, né? Então, nem tudo foi dito pela família, né? Então, são campos, assim, é um campo vasto de trabalho. Outro campo sobre o qual a gente precisa falar, aí a gente entra mais numa questão conceitual da psicanálise, é a questão da pulsão de morte, que todos nós temos. A pulsão de morte é aquele lugar dentro de nós onde a gente faz mal para a gente mesmo. Por se tratar de algo inconsciente, conscientemente a gente não consegue perceber que a gente se prejudica, que a gente faz escolhas que não vão ter boas consequências, né? Que a gente age por compulsão, age por impulso. Mas esse lugar autodestrutivo existe em todos nós. Conscientemente, a gente não quer fazer mal para a gente mesmo. Conscientemente, isso não faz sentido, né? Mas é dentro de uma análise que a gente se depara com esse lugar onde eu me prejudico, né? Tem um conto que trabalha isso muito, que é o conto do Barba Azul. O Barba Azul é o predador da psique. Toda vez que a psique está se desenvolvendo, o Barba Azul se apresenta, né? E ele se apresenta tanto no psiquismo de homens quanto no psiquismo das mulheres, né? Se trata desse lugar que, quando a nossa psique está se desenvolvendo, quando eu estou crescendo, estou prosperando, estou indo atrás, estou aprendendo muita coisa,
vem aquele pensamento que fica me dizendo, né, que isso não vai dar certo, que eu não mereço, me deixando com medo, ou criando, me colocando em situações que depois eu penso, por que que eu fiz isso? Né? Por que que eu disse isso? Por que que eu me comportei dessa maneira? Isso não faz sentido. Então, todas essas questões assim, ó, que não fazem muito sentido, né? Que eu tô falando aqui e aí não parece muito racional, né? São questões que estão vindo do inconsciente. E aí é importante que a gente entenda, né, que para psicanálise não prosperar, não ter o seu dinheiro, ou ter o teu dinheiro e perder, ter muitas perdas financeiras, ou gastar demais, o gastar demais é considerado uma perda financeira. Entender que esse conjunto constitui um sintoma. E para a psicanálise, o sintoma nos protege de alguma coisa. Muitas vezes ele nos protege do medo do julgamento, do medo do abandono, o medo da rejeição, o medo de ficar sozinho, o medo de não fazer parte de lugar nenhum. Só que conscientemente a gente diz, mas eu não tenho medo do julgamento, eu não tenho medo da rejeição, não estou preocupado com a opinião do outro. Mas a gente sempre se depara com isso em algum momento. Numa sessão de análise, a gente se depara, né, que é quando o analista consegue fazer a intervenção, a interpretação, consegue perceber na transferência esse lugar, né? Então, porque o inconsciente, ele é um lugar onde a gente não consegue se perceber sozinho, né? E aí, muitas vezes, a gente está reproduzindo situações, né? E não sabe por quê. Às vezes a gente está repetindo a desordem financeira da família, o pai não se organizava financeiramente, a mãe não se organizava financeiramente. Quando eu tento me organizar, também não consigo, ou quando eu tento me organizar, né, eu acho que eu tenho que resolver a vida de todo mundo e ajudar todo mundo, né? Muitas vezes a gente fica a vida inteira pagando boleto emocional, se sente em dívida com as pessoas, né? E aí a vida financeira vira uma bagunça, né? Então vejam que a questão financeira perpassa por muitas questões, e isso que eu estou apontando aqui é só o começo, né? Como se trata de uma questão já da vida adulta, ela é atravessada por toda a nossa história de vida, pelo que a gente aprendeu com a família, atravessada pela história dos nossos ancestrais, né? Atravessada por sentimentos de culpa, dos quais a gente não tem consciência. É uma questão complexa, né? Então, se você passa por isso, né? Se você não consegue se organizar, ou se organiza, desorganiza, tem ganhos e perdas, né? Talvez a psicanálise possa ajudar você, né? Então, são questões que eu estou colocando aqui que é importante a gente parar para pensar. Então, para que a gente tenha um bom desempenho financeiro, uma prosperidade, um crescimento, a gente precisa de dois elementos. Um deles é o nosso próprio aprendizado com os elementos da cultura. A gente tem hoje muitos cursos, né, que nos ensinam os melhores investimentos, os melhores cursos, planilha de organização, né? Mas o principal é que você anote quanto você recebe e quanto você gasta. Sem esse exercício básico, bem simples, não tem como crescer. Se eu não sei quanto entra, se eu não sei quanto sai nesse mês, no mês que vem, onde está indo o dinheiro, não tem como ter controle financeiro nenhum, né? Então, esse é o básico, né? Saber quanto que eu ganho e saber quanto que eu gasto e onde que eu gasto, né? Até para avaliar, né, se eu estou desperdiçando em algum lugar, que dinheiro está indo para onde, né? Então, esse é o básico, né? Entender, né, a própria estrutura, né, financeira, saber administrar a própria vida. E aí a gente entra num campo que administrar o dinheiro também tem a ver com gerenciar a própria vida, gerenciar as próprias escolhas, gerenciar os próprios impulsos, né? E o outro âmbito é o âmbito do inconsciente, né? Que muitas vezes a gente já aprendeu, já estruturou, já estudou, né? E aí fica acontecendo algumas situações que a gente não compreende por que que a gente não tem o crescimento que a gente gostaria, né? Então isso põe a gente a pensar. É importante colocar ainda também que aquilo que é do seu inconsciente, né, e que a gente acessa numa sessão de análise,
faz com que o trabalho de análise seja um serviço altamente personalizado. Porque você pode ter percebido aqui, nesse vídeo mesmo, que algumas coisas que eu disse ressoam para ti e outras não, né? E a gente só descobre essa diferença numa sessão de análise, né? Então, por isso que é um trabalho bem específico que é feito com cada pessoa. O próprio ato de se organizar para ter dinheiro para pagar uma sessão já começa ali, né? Então, às vezes as pessoas brincam, né, em relação ao dinheiro, né? Conversa com o secretário, o analista não tem secretário porque a gente já começa o trabalho ali quando vem o primeiro contato, né? Que é poder se organizar e destinar um dinheiro para isso, para investir nisso, né? Então, isso já é um próprio material de análise, né? A gente poder ter essa organização e bancar essa escolha, né? Então, todas essas questões que eu estou trazendo aqui, elas são apenas o começo, né? Então, se você quiser me acompanhar no meu trabalho, eu tenho uma conta no Instagram, Anne Vargas, Anne H. Vargas, tudo junto, onde eu trabalho principalmente algumas questões emocionais, né? E vou seguindo o trabalho, eventualmente trocando de tema. Se você gostou desse vídeo, né, deixa o seu like e deixa o seu comentário abaixo contando como que é pra ti, né? Ressoou alguma coisa? O que que bateu? O que que não bateu? Como que é pra ti a questão financeira? O que que acontece? Né? Será que você é muito cobrado, né? Uma coisa que eu não falei a respeito do julgamento, né? Muitas vezes a gente julga pessoas que têm dinheiro, a gente julga, né? Condena pessoas que prosperam, né? Então, se eu condeno, se eu acho feio, se eu acho que é egoísmo, se eu acho que a pessoa só pensa nela, né? Para ter o próprio dinheiro, isso é julgamento meu. Então, como é que eu vou conseguir prosperar? Como é que eu vou conseguir ocupar esse lugar, né, de alguém que vai atrás do que quer, que banca o próprio desejo, né? Então, vejam como quando a gente começa a adentrar nessas questões, a gente não para mais, né? Então, deixa o seu comentário aqui abaixo, que eu vou gostar de ler, né? Um abraço para todos e até a próxima.